side so that I never feel alone again. They've always been. Olá, amigos do programa Cá Entre Nós. É um prazer enorme estar aqui no Albano Hartz nesta noite, em que a gente abre a exposição dos 40 anos do movimento Casa Velha. Eu acompanhei o movimento desde criança, adolescência, era vizinha, porque ele tinha um ateliê, o Marciano Schmitz, na rua Gomes Jardim, tem ainda, né? Ainda resisto lá. Eu me mudei, mas a história continua e parece que eu estou revivendo aquele tempo, estou bastante emocionada, está bastante difícil para mim falar sobre isso. E se tornou um grande amigo. E hoje a exposição homenageia o Scholes e, claro, o nosso saudoso Carlão. Queria que tu falasse um pouquinho como é que é reviver esse movimento Casa Velha nessa noite aqui no Albano Hartz. A sensação sempre é, que, como nós havíamos falado, e também em função, quando a gente fica mais velhinho, a gente diz assim, parece que foi ontem. Mas a sensação ainda é a mesma, sabe? Porque, na verdade, o processo artístico sempre nos deixa numa situação mais atemporal, né? A gente não dá para estabelecer o antes e o depois, né? Então o movimento Casa Velha até hoje permanece, mesmo que a gente não esteja mais labutando junto, e ainda permanece aquele espírito, a mesma coisa, a gente sempre está acompanhado, sempre com aquela força quando trabalha, e sempre pensa no que seja o nosso discurso, que nós fizemos há tantos anos atrás, e que é o mesmo que a gente está fazendo, né? E isso é fundamental, daí o tempo não passa, né? Apesar de ser 40 anos, a gente só fica mais gasto, né? Mas o tempo não passa, né? É como as obras, né, que permanecem, né? Com o artista tem isso, ele se perpetua em suas obras. Marciano, me diz assim, as tuas influências naquela época, tu tinha algumas influências? Hoje, claro, tu tem totalmente, né? É o Marciano Schmitz que te bate o olho num quadro, a gente sabe que a tela é tua. Mas tu já teve umas influências, quais eram? É bom a gente falar para a nova geração, assim, um pouquinho desse começo. Tem que levar em consideração que há 40 anos atrás, os meios de comunicação, tudo eram diferentes, né? Então, o papel da pintura naquela época, o papel da pintura hoje tem diferenças, porque nós hoje concorremos com uma série de formas de mensagem e formas de imagem, né? Então, naquela época, o que eu tinha? Os meus padrinhos que eu nomeava, assim, em termos de pintores internacionais que me iluminavam, era o Dalí, né? Era um outro surrealista chamado Max Ernst, era um metafísico chamado De Chirico, né? O Magritte. Isso me inspirou muito. Posteriormente, a gente começa a tomar conhecimento de pintores com uma linguagem mais social. E daí também eu nomeei como padrinhos os grandes muralistas mexicanos, Davi Siqueiros, Clemente Orozco, Diego Rivera, né, da qual a Frida Kahlo era casada. E tinha aquela coisa local, o meu apoio local, meu apoio no sentido de aprender a profissão, aprender a fazer a técnica. Eu tinha dois mananciais, um era o Locatelli, tanto aqui na igreja como em todos os lugares que eu visitava, para mim era uma fonte de inspiração na maneira com que ele abordava a imagem. E o Frederico Scheffel, que era o meu ser mitológico, né? Que às vezes, de vez em quando, ele me dirigia a palavra e me dizia alguma coisa, né? Então, essa foi o embasamento técnico. E a minha cidade, eu nunca saí daqui, mas nós tivemos sempre isso que eu acabei de falar há pouco, uma ponte com o mundo. Novo Hamburgo teve esse pendor de ser uma ponte. Tu podia estar em qualquer lugar, tu falava em Novo Hamburgo, conheço a cidade. Tá? Então isso foi fundamental, senão talvez a gente não estivesse aqui, né? Uma coisa nos teus trabalhos, eu me lembro principalmente dos primeiros que eu vi, é que tu tem uma influência da escultura também, né? Trazida para a pintura. Sim, porque a pintura tem muito mais a ver com escultura do que propriamente o desenho estrutural, né? O desenho é uma estrutura. Também pode existir um desenho relacionado com a pintura. Mas disso eu pulei para a escultura porque a base é a mesma. Tu modelar na tinta, mesmo sendo bidimensional, tu procura o tridimensional. E tu modelar na pedra, no barro, em qualquer material que seja, ele tem muito a ver com a pintura, né? Então a escultura cresce ao natural.
Isso foi uma coisa assim, eu tive a oportunidade de a gente fazer algumas peças grandes, desde bustos e tal, aquela coisa de retrato, né? Pois é. Então isso aí foi uma das coisas que correu sempre junto, né? Eu sempre vou dizer, mal comparando, né? O Miguel Ângelo era só escultor e de repente ele se vê pintando. Exatamente. Mas o conhecimento da escultura fez ele ter aquela noção de tridimensionalidade. E o inverso também é verdadeiro, né? Partir da pintura para a escultura é verdadeiro também, né? Então tá, pessoal, vamos dar uma passadinha agora em toda a exposição, dar uma olhadinha em imagens. Sensacional esse encontro. Confiram. Pessoal do programa Cá Entre Nós, telespectadores, estou aqui com Ralph Cardoso, secretário de Cultura de Novo Hamburgo, e a gente vai falar dos movimentos em geral, dos movimentos da cultura em Novo Hamburgo, agora no mês de maio. Começando com essa exposição, está abrindo no finalzinho de abril e permanece aqui no Espaço Albano Hartz, unindo os trabalhos e também a presença aqui, que a gente já gravou, de Marciano Schmitz. Temos os trabalhos de Scholes, Joel Reicher também trouxe uma exposição e uma homenagem mais do que merecida ao saudoso Carlão. Queria que tu falasse primeiro deste movimento aqui, pelo movimento Casa Velha, que completa 40 anos. O Casa Velha, ele trouxe para a cidade uma alegria, uma irreverência e um contexto marcante, histórico, né? E a gente está bebendo nessa fonte hoje, né? Eu penso que é reflexo e também é fonte o Casa Velha para os movimentos culturais atuais, né? Novo Hamburgo está muito efervescente, a gente tem muitos coletivos de arte funcionando e a gente tem uma cidade carente, ávida, né? Empolvorosa para justamente consumir, construir, né? Levar essa alegria para todos os lugares. E o Carnaval também, que eu acompanhei o Carnaval agora, né, que foi na verdade um desfile de escolas de samba, né, e foi bastante movimentado, teve mais de 5.000 pessoas, né, mas eu quero saber do Carnaval do ano que vem. A cultura já está mobilizada em maio para pensar e executar o Carnaval do ano que vem? Sem dúvida, o último encontro que nós tivemos com os representantes das escolas de samba de Novo Hamburgo, antes do desfile do último sábado, já pactuou o início da discussão, do planejamento e mesmo das ações para o Carnaval de 2018. Né? E eu não tenho nenhuma dúvida assim, em afirmar que a gente vai fazer algo muito bacana. Né? Que as escolas vão ter orgulho do que a gente vai conseguir construir e a gente espera, mas assim, muito francamente, de conseguir ser a ferramenta que vai valorizar as escolas, vai promover a cultura negra, que vai efetivamente, de uma vez por todas, inserir, né, a nossa musicalidade, a nossa ginga, a nossa ternura, né, das comunidades carnavalescas na cidade como um todo. Eu acho que está mais do que na hora da gente, não é comprar essa briga, é comprar essa alegria. Né? Amis des bons, des mauvais jours, amis d'hier et de toujours. Parfois je veux être amnésique pour ne plus souffrir de l'absence, pour étouffer dans le silence.